Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a proporção ideal entre aditivo e água desmineralizada aí no sistema de aquecimento do seu carro. Então aqui nós temos algumas amostras, algumas diluições. Partindo aqui da minha direita, eu tenho 40% aditivo, 60% água desmineralizada. No meio, 50-50. E aqui à minha esquerda eu tenho 60% aditivo e 40% de água desmineralizada. Bem, aí você me pergunta, por que eu tenho essas três amostragens? Bem, essa é exatamente a recomendação que nós temos aí na maioria das montadoras, variando exatamente nessas três proporções, tá? Isso tem exatamente um motivo e eu vou explicar para vocês o porquê. Que é o seguinte, vou colocar esse gráfico para que você possa visualizar. Esse gráfico ele fala exatamente sobre o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento, considerando a diluição que você tem aí do aditivo junto com água desmineralizada. E aí você vai verificar que existe um ponto ótimo entre a diluição entre esses dois elementos, ou seja, variando entre 40% até 60% de aditivo concentrado junto com água desmineralizada. Bem, isso se dá exatamente porque você tem que entender que o principal elemento que gera uma troca térmica no sistema de arrefecimento é a própria água. Portanto, como eu sempre falo para vocês, a diferença entre um remédio para um veneno está exatamente na questão da dosagem. Então se você pega e acha, poxa, para proteger melhor meu sistema eu vou colocar muito mais aditivo, vou colocar um aditivo concentrado puro lá no sistema. E olhando através do gráfico, você vê nitidamente como o ponto de congelamento ele começa a baixar à medida que você começa a diluir com a água, chega nesse ponto ótimo, variando de 40% a 60%, e aí a partir de 60%, novamente o ponto de congelamento ele começa a subir, chegando ali a 100% de diluição, ali, digamos, o aditivo concentrado puro, ficando numa temperatura ali próxima a menos 14 graus Celsius. Ou seja, o aditivo puro ele não vai garantir um ponto de congelamento ótimo, ou seja, uma redução máxima possível. Portanto, o aditivo puro ele não vai ser benéfico, porque novamente, o elemento que gera a troca térmica, aquele poder de retirar calor do sistema é a própria água. A água consegue retirar mais calor do sistema de arrefecimento, do motor do seu carro, comparado ao líquido de arrefecimento, o aditivo. O aditivo ele tem outras propriedades, seja a capacidade de reduzir o ponto de congelamento. Da mesma maneira, esse gráfico também nós podemos falar que ele é diretamente proporcional à questão do ponto de ebulição, ou seja, elevar a temperatura a qual essa água ela vai ferver. E também outros agentes que nós temos aqui, os antioxidantes que vão evitar a oxidação, a ferrugem, a corrosão no sistema de arrefecimento. Também nós temos os anti-espumantes, que vão evitar a formação de espuma com o fluxo de água, com a agitação gerada pelo movimento da própria bomba d'água, evitando assim, por consequência, a captação, que nada mais é do que bolhas de ar batendo sobre as paredes de todo o sistema de arrefecimento, sobre as palhetas da bomba d'água, entre outros elementos. Também nós temos aqui os anti-incrustantes, os detergentes, que realizam uma limpeza no sistema, evitando que você tenha formação de sujeiras. E também os dispersantes, evitando a própria incrustação, ou seja, a sujeira ela vai ficar circulando no sistema, caso tenha então ali uma presença dela, evitando que fique, por exemplo, entupindo o radiador do seu carro. Então entenda o seguinte, é muito importante que você obedeça a diluição prevista no manual do seu carro. Hoje, a maioria das montadoras prevê uma diluição de 40% de aditivo concentrado com 60% de água desmineralizada. E isso está se referindo exatamente a uma questão climática que nós temos aqui no Brasil. Uma temperatura de menos 30 é muito difícil disso alcançar, considerando até mesmo a questão de velocidade do ar, ou seja, e reduz também, digamos, uma sensação térmica, o que vai fazer com que o sistema de arrefecimento possa perder ainda mais temperatura. Poucas são as montadoras que hoje utilizam, por exemplo, uma diluição de 60%.
Hoje algumas, como por exemplo GM, Honda, entre outras, acabam até mesmo recomendando 50%. Então essa aqui é a faixa ideal. Mas particularmente eu vejo que 50% e 40% de aditivo são as que conseguem entregar aí uma boa performance para o sistema, garantindo proteção, evitando aí danos. É claro, novamente, é muito importante você utilizar um aditivo que atenda às normas, porque isso só será possível se o aditivo atender às normas específicas, como por exemplo a ABNT 14261 ou então a 13705, e assim nesse momento da diluição ele vai conseguir manter essas propriedades, ou seja, o nível de monoetileno glicol no sistema, pois o monoetileno glicol, além de ter essa capacidade de reduzir o ponto de congelamento, aumentar o ponto de ebulição, ele é um elemento extremamente importante que gera lubrificação em todo o sistema. Se você comprar um aditivo que não atenda às normas, toda essa questão dessa faixa de diluição vai por água abaixo. Então, novamente, essa aqui é uma faixa muito bacana, mas, novamente, tudo vai depender do sistema de investimento do seu carro. Por isso, sempre consulte a especificação para que você possa obedecer. Nada de fugir dessa diluição. Algo abaixo disso vai comprometer o sistema, assim como algo acima disso. Então, entenda que é importante você obedecer à especificação, essa diluição. Caso contrário, o remédio se torna um veneno. Tem mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários que será um prazer ajudar você a cuidar bem aí do seu carro. Um grande abraço e até mais.